Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 7, versículo 14 e 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vocês compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, Jesus liberta o povo de tantas normas, viu? No tempo de Jesus, havia muitas normas de pureza. Para os antigos, a observância da pureza era um assunto muito sério. Uma pessoa impura era desgraçada. Uma pessoa impura era impedida de receber a bênção de Deus, uma bênção prometida no Antigo Testamento, era impedida. No tempo de Jesus, quem era impuro? Por exemplo, um leproso. Quem tocava no leproso ficava impuro também. Comer com um publicano, tocar numa pessoa morta, comer sem lavar as mãos, aproximar-se de uma pessoa não judaica ou uma pessoa estrangeira, e conforme a doença ou a falta de algum membro do corpo. O sangue era um problema sério também, e nisto a mulher saía muito prejudicada por causa da sua menstruação e do parto. Muitos alimentos, carne de porco, de outros animais eram proibidos, porque para eles transmitiam a impureza. Para tudo existia uma lei. O que devia comer ou não, vestir, a distância que podia caminhar no sábado, o que poderia fazer. Meu prezado, minha prezada, existiam aproximadamente 600 mandamentos proibitivos. E os mais prejudicados, sabe quem era? Os pobres. Eram os pobres, porque praticamente não conseguiam observar centenas de normas e leis. Tudo isso tornava a pessoa impura, e qualquer contato com uma destas pessoas ficava impuro também. Por isso, as pessoas impuras deviam ser evitadas. Assim o povo vivia acuado, sempre ameaçado e com medo das coisas impuras que ameaçavam a vida. Era obrigado a viver desconfiado de tudo e de todos. Por que os fariseus e escribas criticavam as atitudes do Senhor Jesus e o repreendiam severamente? Porque o Senhor Jesus, para eles, o Senhor Jesus e seus discípulos, além de se tornarem impuros, tornavam outras pessoas impuras também. Sabe o que aconteceu para aquele povo através do Senhor Jesus? Que era possível conseguir a pureza, sentir-se bem diante de Deus, sem observar todas aquelas leis e normas da tradição dos antigos. Foi uma libertação, meu prezado. O Senhor disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as maldades, as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, que mais? Falta de juízo, inveja, calúnia, orgulho, são elas que tornam impuro o homem. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículo 20 a 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.